Existem encontros que chegam de forma inesperada, como se algo maior estivesse conduzindo tudo nos bastidores. Quando essa pessoa apareceu na sua vida, o universo estava te mostrando o que acontece quando luz e sombra se cruzam. No momento do encontro, essa pessoa ainda estava profundamente imersa em uma fase egoísta da própria existência. Ela vivia com os olhos voltados para si mesma, para sua imagem, para a forma como era percebida. Tudo girava em torno disso, das aparências, do status, da aprovação externa. A presença dela em qualquer lugar era como um campo fechado. Ela podia estar cercada de gente, mas só conseguia enxergar o próprio reflexo. Muitos ao redor podiam se sentir ignorados ou descartáveis, porque ela não se permitia sentir nada genuíno pelos outros. As relações não passavam de ferramentas para alimentar a própria autoestima. O amor, para ela, era um conceito distante. Nunca tinha experimentado uma conexão verdadeira. Apenas cercava-se de pessoas que elevavam seu ego, reforçavam sua aparência de sucesso e completavam a imagem que ela queria sustentar. Era alguém que vivia para impressionar. Cada escolha, desde o que vestia até com quem se relacionava, era feita pensando na reação dos outros. O foco era o reconhecimento e não a essência. Talvez até flertasse com comportamentos narcisistas, pois tudo era feito com base em como seria vista. Se você estava ao lado dela, era porque de alguma forma somava a essa imagem, e isso, de início, talvez nem tenha ficado tão claro. O dinheiro também tinha um papel importante nesse cenário. Para ela, o valor de algo, ou de alguém, parecia muitas vezes medido por prestígio, luxo ou popularidade. A saúde, o bem-estar interior, a verdade das emoções, tudo isso ficava em segundo plano. O que importava era parecer bem. O universo já dava sinais de desequilíbrio, mas ela ainda não tinha a clareza para enxergar. Mais do que isso, essa pessoa parecia envolta por uma energia pesada. Talvez tenha se aproximado de pessoas erradas, se exposto a ambientes destrutivos, participado de situações duvidosas, não por maldade, mas por desconexão com a própria alma, como se tivesse esquecido que tinha uma. E é por isso que, quando você apareceu, algo tão intenso aconteceu. Você foi, para ela, um choque de contraste. Sua presença trazia calma, lucidez, sinceridade. Enquanto ela era barulho, você era silêncio. Enquanto ela girava em torno da imagem, você exalava a verdade. Era como se pela primeira vez essa pessoa visse o reflexo de algo que ela tinha perdido ou talvez nunca tenha conhecido. Autenticidade. E foi aí que tudo mudou. Mesmo sem entender, ela percebeu algo diferente em você. Uma vibração que acalmava. Uma leveza que não se esforçava para ser aceita. Uma força que não gritava, mas era impossível de ignorar. Sua espiritualidade, sua forma de viver com propósito, sua paz, tudo isso a desarmou. Você não tentou provar nada, apenas foi você. E isso foi o suficiente para bagunçar o que ela acreditava sobre amor, valor, conexão. Foi como se o universo, através da sua energia, dissesse a ela: olhe de novo, existe outra forma de viver. Ela viu em você aquilo que não conseguia sustentar em si mesma. E isso a confundiu, mas também a despertou. Pela primeira vez, talvez, ela começou a questionar tudo. Há pessoas que carregam um turbilhão por dentro, mas disfarçam bem. Elas se envolvem com o mundo, se vestem de certezas, posam de segurança, mas dentro delas há vozes que não cessam, pensamentos que não param, medo de não ser suficiente, medo de não ser amada de verdade. Foi nesse cenário interno que essa pessoa te encontrou. E algo curioso aconteceu. Quando ela se aproximou de você, o barulho dentro dela diminuiu. Não porque você dissesse as palavras certas ou oferecesse conselhos, mas porque sua simples presença era como um campo de silêncio. Um espaço onde ela podia finalmente respirar. Foi estranho para ela no começo. Ela não sabia como lidar com esse alívio. Nunca tinha conhecido alguém cuja energia trouxesse tanta paz. Era como se o universo usasse você como uma pausa no caos.
e isso a impactou mais do que ela mesma foi capaz de admitir. Enquanto você caminhava com os pés firmes na sua própria jornada espiritual, ela ainda buscava se encontrar. Mas algo em você a inspirava. Era como se ela visse, pela primeira vez, que havia um caminho diferente. Não o caminho do controle, do ego, das aparências, mas o caminho da entrega, da conexão com algo maior. Ela te observava com curiosidade. Queria entender como você conseguia ser tão você, sem precisar da aprovação de ninguém. Como conseguia viver com leveza sem se esconder. Como conseguia dizer não sem culpa. Como conseguia ser gentil sem se anular. Tudo isso mexia com ela, porque eram coisas que ela nunca tinha conseguido fazer. E aí surgia um conflito interno. De um lado, ela se sentia profundamente atraída por quem você era. Do outro, sentia-se intimidada. Sua autenticidade parecia colocá-la diante de um espelho, e esse espelho mostrava tudo o que ela ainda precisava curar. Você era, para ela, a lembrança constante de quem ela queria se tornar, e também do quanto ainda estava distante disso. E é nesse ponto que muitos sentimentos começaram a se misturar. Ela passou a te idealizar. Começou a te ver como alguém muito acima do que ela acreditava poder alcançar. Colocou você em um pedestal, não por maldade, mas por insegurança. Sentia que não merecia alguém como você, que você era luz demais para alguém que ainda vivia cercada de sombras. Mesmo assim, não conseguia se afastar emocionalmente. Algo dentro dela insistia em voltar para essa conexão. Ela pensava em você mais do que admitia. Observava seus movimentos, tentava entender com quem você falava, o que postava, quem te respondia. Às vezes fazia isso em silêncio, tentando manter uma distância segura. Mas sua mente estava sempre ali, com você. Ela não sabia como se aproximar sem sentir medo. Tinha receio de não ser suficiente, de dizer algo errado, de ser rejeitada por alguém que ela via como tão completo, tão inteiro. Comparava-se o tempo todo com as pessoas ao seu redor, com quem se aproximava de você, com tudo que você fazia. E quanto mais se comparava, mais pequena se sentia. O universo, porém, não estava punindo essa pessoa ao colocá-la diante de você. Estava, na verdade, oferecendo a ela uma chance de se ver com novos olhos, de reconhecer o quanto ainda podia crescer, o quanto podia mudar, se tivesse coragem de encarar suas próprias feridas. Você foi esse ponto de virada, mas ela ainda luta com suas próprias limitações. Sabe que sente algo profundo. Reconhece que o que vive com você não se compara a nada do que já experimentou, mas também sabe que precisa se reconstruir para ser capaz de viver esse sentimento de forma verdadeira. E isso a assusta. Ela nunca foi realmente vulnerável com ninguém. Nunca se permitiu amar sem defesas. E agora, justamente agora, quando o amor se apresenta em sua forma mais crua e honesta, ela se vê paralisada. Porque você não exige, não pressiona, não manipula. Você apenas é. E isso a desarma por completo. Ela ainda não sabe como lidar com esse tipo de amor. Mas mesmo com medo, ela sabe que essa conexão não é comum. É algo raro. É um chamado à transformação. Nem sempre a mudança começa com uma escolha consciente. Às vezes, ela começa com um desconforto, com uma pergunta que incomoda, com uma presença que desorganiza. E foi exatamente isso que você se tornou para essa pessoa. Uma presença impossível de ignorar, que expôs as rachaduras do mundo que ela havia construído para se proteger. Durante muito tempo, ela acreditou que era suficiente parecer bem, ter o que mostrar, ter quem a admirasse. E isso funcionou por um tempo, até que deixou de funcionar. Porque dentro, algo seguia vazio. E quando ela te conheceu, o contraste foi tão forte que a ilusão não se sustentou mais. Ela percebeu que estava cansada de viver sob expectativa, de se moldar para agradar, de depender da aceitação dos outros para se sentir válida. Sua vida era uma série de personagens, e ela já não sabia onde terminava o papel e começava o que havia de verdadeiro nela. O universo, através da sua presença,
começou a puxar os fios soltos dessa trama. Começou a mostrar que o valor real não está na aparência, nem no que os outros pensam, mas na paz que se sente quando se é inteiro por dentro. Você representava exatamente isso, alguém que não precisava ser aceito, porque já estava em paz com quem era. E essa percepção foi, ao mesmo tempo, cura e dor, porque ao enxergar a sua autenticidade, ela foi obrigada a encarar sua própria falta de verdade, sua dependência de validação, suas feridas não curadas. Ela passou a admirar você de um jeito que ia além da atração física. Você se tornou uma referência, um modelo de força tranquila, de beleza simples, de espiritualidade verdadeira. Alguém que caminhava com o coração aberto e que tinha coragem de ser. Isso a tocou profundamente e também a assustou. Por mais que ela sentisse vontade de se aproximar, algo dentro dela dizia que não era digna, que não estava à altura, que não conseguiria manter o mesmo nível. Era como se, em vez de se inspirar plenamente, ela se comparasse. E quanto mais se comparava, mais insegura ficava. Ela chegou a duvidar do que você sentia. Pensava, será que é real? Será que estou idealizando? Será que alguém como você poderia, de fato, amar alguém como ela? E nesse jogo interno de dúvidas, acabou se retraindo. Começou a se afastar, a evitar, a fingir que não ligava, quando na verdade pensava em você todos os dias. Via suas fotos, lia suas postagens, observava suas interações. Tentava entender quem eram as pessoas ao seu redor. Tinha medo de ser esquecida, mas também não conseguia se colocar à disposição. O orgulho, a vergonha, o medo do fracasso, tudo isso a mantinha em silêncio. O mais forte, porém, era o sentimento que ela não sabia nomear, algo que a fazia querer ser melhor. Não para agradar você, mas para se tornar alguém capaz de viver algo verdadeiro. Ela começou, ainda que discretamente, a fazer perguntas diferentes, a questionar seus hábitos, seus padrões, seus impulsos. O universo, como sempre faz quando nos colocamos à disposição da mudança, começou a agir. Trouxe situações que a colocaram frente a frente com suas sombras. Retirou máscaras, desfez ilusões. E mesmo que esse processo tenha sido doloroso, ela começou a despertar. Sua espiritualidade, aquela mesma que antes ela não compreendia, passou a ser fonte de inspiração. Ela se viu desejando ter uma conexão semelhante, quis entender mais, aproximar-se de algo maior, encontrar sentido. Você plantou sementes, e mesmo que ela ainda esteja aprendendo a cuidar delas, algo dentro dela já mudou para sempre. Ela sabe que não pode mais voltar ao que era antes, que o velho já não serve, mas ainda não tem certeza de como construir o novo. Tudo é desconhecido, e isso assusta, porque crescer às vezes é mais doloroso do que ficar no mesmo lugar. Ela sente que você a vê de um jeito diferente, que não está ali para julgá-la, mas para mostrar possibilidades. E isso é o que mais a desafia. Você nunca exigiu nada. Nunca pediu que ela mudasse. Você apenas foi verdadeiro. Existem sentimentos que chegam como furacão e viram tudo de cabeça para baixo. E há outros que agem em silêncio. Vão se infiltrando nas frestas do cotidiano, até se tornarem impossíveis de ignorar. Foi assim que essa pessoa começou a sentir amor por você. Não foi um susto imediato, foi um acúmulo. Um dia, percebeu que já não conseguia pensar na vida sem você, em algum canto da mente. Mas o amor, quando chega para alguém que nunca o viveu de forma real, assusta, porque exige entrega. E entrega, para quem sempre construiu muros, é aterrorizante. Ela começou a notar que você era diferente de tudo o que conheceu. Não porque fosse perfeito, mas porque era verdadeiro. E isso fazia com que tudo ao redor perdesse um pouco o brilho. As conversas vazias, os relacionamentos baseados em imagem, as conexões rasas, nada mais parecia satisfatório. Ela começou a se dar conta de que você despertava nela algo que nenhuma outra pessoa conseguiu: o desejo de ser vista por quem realmente é. Mas com esse desejo veio também o medo. Medo de não conseguir te acompanhar. Medo de não ser suficiente.
medo de te decepcionar. Ela olhava para você e via alguém seguro, autêntico, centrado. E se comparava com a própria instabilidade, com os erros que ainda cometia, com as sombras que ainda não conseguia iluminar. Era como se você fosse sol e ela, uma noite nublada. E então, como forma de autoproteção, ela começou a se afastar. Não de verdade, porque emocionalmente ela seguia ligada a você. Mas criou um espaço, tentou não demonstrar, fingiu estar bem, evitou abrir diálogos profundos. E foi aí que o universo começou a agir de outra forma. Ao invés de mostrar a beleza da conexão, começou a expor a dor da separação. Ela começou a sentir um vazio que não sabia explicar. A vida seguiu, as pessoas continuaram ao redor, mas nada preenchia. As conquistas perderam o gosto. Os elogios não acalmavam mais. Tudo que antes alimentava seu ego já não servia. Porque agora, ela sabia o que era sentir algo real, e não conseguia mais se contentar com pouco. Ela passou a te observar à distância. Tentava entender se ainda havia espaço para ela no seu mundo. Mas em vez de se aproximar, recuava. Sua autoestima estava abalada. Ela sentia que você tinha muitas opções, que atraía pessoas com facilidade, que era admirado e desejado. E ela se via como alguém comum, insegura, cheia de cicatrizes. Ela acreditava que mesmo se declarasse, você a rejeitaria, que ela não seria capaz de sustentar o amor que você merece. E por isso, preferia o silêncio. Mesmo que esse silêncio doesse, mesmo que isso a mantivesse presa em pensamentos repetitivos, em um ciclo de esperança e medo. A verdade é que ela te idealizou, criou uma imagem de você tão elevada que se esqueceu de que, por mais forte que você pareça, também tem suas fragilidades, que assim como ela, você também sente falta, também tem dúvidas, também quer ser compreendido de verdade. O universo, com toda a sua sabedoria, não faz encontros desse tipo por acaso. Quando duas almas se reconhecem, é porque há algo a ser vivido, mesmo que o tempo ou o formato ainda sejam incertos. E essa pessoa, mesmo cheia de inseguranças, sente que existe algo entre vocês que vai além da lógica. Ela pensa em te procurar. Muitas vezes ensaia o que dizer. Imagina como seria te enviar uma mensagem, te encontrar por acaso, começar uma conversa, mas sempre trava. Algo dentro dela ainda diz que não está pronta, que precisa crescer mais, que precisa se curar mais. Mas o desejo, esse nunca deixou de existir. Ela ainda acredita que você é especial, único. E mesmo de longe, continua se alimentando da lembrança da sua energia. Relembra momentos, palavras, trocas de olhar. Imagina como seria se tivesse tido mais coragem, como seria se o medo não tivesse vencido. Ela não sabe como mudar isso, mas sabe que o que sente por você não é comum, é algo raro, é algo que, mesmo se o tempo passar, vai continuar ecoando dentro dela. Chega um momento em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra, e é exatamente aí que o universo entra. Quando os caminhos parecem bloqueados, quando a distância parece definitiva, quando o sentimento é grande demais para caber nas entrelinhas, o universo fala. E hoje, ele quer que você saiba, nada disso foi em vão. Essa conexão mexeu com tudo. Tocou lugares que estavam adormecidos. Acordou partes de vocês que nem sabiam existir. E mesmo que agora pareça confuso, doloroso ou inacabado, existe algo sagrado sendo costurado nos bastidores. Porque o universo não junta duas almas à toa. Essa pessoa que ainda te observa em silêncio, ela sente. E sente muito. Ela não fala, mas o coração dela te chama. Ela não se aproxima, mas te carrega em pensamentos. Ela não age, mas vive cada detalhe como se ainda estivesse ao seu lado. Porque, no fundo, ela sabe que o que viveu com você não foi qualquer coisa. Ela ainda está atravessando um processo interno intenso. Está aprendendo, talvez pela primeira vez, a se olhar com mais verdade, a parar de se esconder atrás de aparências, a encarar os próprios medos,
Tudo isso porque te conheceu, porque sentiu, na sua presença, que existe uma vida possível além do controle, da imagem, do ego. Uma vida vivida com o coração. Mas ela também sente medo. Medo de não estar à altura. Medo de não ser amada de volta. Medo de que você tenha seguido em frente. E é por isso que se afasta. Não porque não se importe, mas porque se importa tanto que não sabe como lidar com a intensidade do que sente. O universo quer que você saiba. O que vocês viveram despertou nela um processo de cura. Um processo que nem sempre é visível, mas que é real. E mais do que isso, quer que você entenda que esse processo também está acontecendo em você. Você não cruzou o caminho dessa pessoa por acaso. Você foi instrumento de revelação. Foi farol no meio da névoa. Foi presença firme num mundo de máscaras. E isso transformou vocês dois. Pode ser que neste momento o silêncio continue. Pode ser que não haja uma reaproximação imediata. Mas há algo que não se desfaz. O impacto, a mudança, a lembrança, o eco do que foi sentido e que ainda reverbera em ambos. Talvez um dia ela tenha coragem de te procurar. Talvez não. Mas o que importa agora não é o que vai acontecer depois. É o que isso tudo significou. O que te ensinou. O quanto você cresceu. Você ofereceu amor sem exigir retorno. Você foi você. E isso é raro. Isso é bonito. Isso é forte. Se essa história te tocou, o universo te convida a refletir. O quanto você também precisa se acolher. O quanto ainda está esperando a validação do outro para se sentir completo. Essa pessoa te viu como alguém seguro e iluminado. Mas será que você se enxerga assim? É hora de olhar para si com mais generosidade, com mais reconhecimento, porque você é especial. E não é só ela que vê isso, o universo também vê. E está te dizendo agora, você é amor. Você é suficiente. Você é luz. Mesmo quando duvida disso. O universo não quer que você fique esperando. Quer que você viva, que se expanda, que confie. Se for para essa conexão renascer, será. No tempo certo, no espaço certo, na versão mais curada de vocês dois. Mas enquanto isso, escolha a si. Escolha o caminho que te fortalece, o que te alimenta, o que te faz crescer. Porque o verdadeiro reencontro, antes de acontecer com o outro, acontece dentro de você. Se essa história te inspirou, escreva nos comentários. Eu sou luz, mesmo quando duvido disso. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens do universo. Gratidão por estar aqui. Até a próxima!